E aí, bem-vindos a mais uma análise por aqui. Vamos direto ao assunto. A gente pode imaginar um contrato de seguro como se fosse um daqueles cadeados super pesados, de alta segurança. A gente paga por ele, tranca a porta e espera dormir em paz, sabendo que a família e o patrimônio estão bem protegidos. É literalmente um escudo contra o imprevisto. Mas e se a chave desse cadeado pudesse ser trocada pela outra parte? Assim, no meio da noite, sem avisar ninguém? E se essa proteção simplesmente sumisse do nada? Olha, essa é uma aflição super comum e totalmente compreensível para quem tem uma pólice. É assustador pensar na chance de acordar e descobrir que o carro, a casa ou a segurança financeira da família não estão mais cobertos. Tudo porque a seguradora resolveu cancelar o contrato sem dar um pio. Ninguém quer perder esse escudo protetor assim de uma hora para outra. Felizmente, o cenário legal mudou para impedir exatamente esse pesadelo. Para nossa conversa de hoje ficar bem organizada, a gente vai passar por 4 pontos essenciais, tá? Número 1, o fim do cancelamento surpresa. 2, as novas regras para renovação. 3, o que muda nos deveres de quem contrata. E, por fim, os passos e direitos caso dê algum problema. Começando então pela seção 1, o fim do cancelamento surpresa. Essa é a nova e principal camada de proteção legal. O grande marco de toda essa mudança atende pelo nome de Lei nº 15.040, de 2024. E o ponto crucial, a grande sacada aqui, é que ela proíbe expressamente que a seguradora faça aquele cancelamento unilateral, exceto em umas pouquíssimas hipóteses que já estejam descritas na lei. Traduzindo isso para a nossa vida prática, adeus, cancelamento surpresa. Acabou aquela história de deixar a galera desprotegida da noite para o dia. A empresa simplesmente perdeu o poder de encerrar a cobertura quando bem entender. Até pouco tempo atrás, a nossa vulnerabilidade era gigante. Existia um risco constante do chamado cancelamento unilateral imediato. Sabe aquele mero esquecimento de pagar um boleto? Pois é, a proteção caía na hora. Hoje, a regra do jogo mudou para notificação prévia obrigatória. Ou seja, se rolar um atraso, a seguradora é obrigada a mandar um aviso e, preste atenção, essa é a grande vitória. Ela precisa dar um prazo adequado para a situação ser regularizada. É uma verdadeira margem de respiro. O cadeado não vai ser estourado na hora só por causa de um tropeço financeiro momentâneo. Indo para a seção 2, as novas regras de renovação que vieram para garantir muito mais continuidade. Essa nova legislação bate muito na tecla da transparência e da boa-fé. Primeiro, a gente agora tem uma renovação automática bem mais forte, garantindo que o seguro não evapore só porque o ano virou. Segundo, e olha, isso é um avanço gigantesco, acabaram os períodos de carência em renovações ou substituições, mesmo se houver troca de seguradora. Aquele tempo de espera absurdo, em que a gente pagava e a cobertura ainda não estava valendo, não existe mais nessas transições. A continuidade da proteção agora é a regra absoluta, e não a exceção. E tem um prazo vital que a lei fixou: 90 dias. A legislação trouxe uma blindagem super específica e necessária para os seguros de vida voltados para idosos, aqueles com renovações sucessivas, sabe? Nesses casos, se a seguradora decidir que não quer mais renovar, a lei agora exige que ela mande um aviso prévio com 90 dias de antecedência. Isso significa 3 meses inteiros para as famílias respirarem, se organizarem e buscarem outras opções no mercado. Chega de sobressalto de última hora. Mas calma lá, entrando na seção 3, os deveres de quem contrata. Afinal, um contrato forte exige responsabilidade dos dois lados. Como a gente sempre diz, o princípio da boa-fé e da transparência é uma via de mão dupla. O coração dessa nova lei é justamente a transparência mútua. Então, se por um lado a gente ganha essa baita blindagem contra cancelamento injusto, por outro, é obrigatório ser 100% honesto sobre as condições dos bens segurados. Faz total sentido, né? A seguradora calcula o preço do serviço com base na imagem exata do risco que foi passada no momento do contrato. E como isso funciona na prática? É um processo de 3 passos bem claros. Passo 1. Acontece um agravamento relevante do risco. Por exemplo, digamos que um carro de passeio comece a ser usado todo dia para transporte de aplicativo. Passo 2. Tem que avisar a seguradora imediatamente. Não dá para esconder essa nova realidade, viu? E o passo 3. Assim que recebe o aviso, a seguradora tem um prazo super restrito de 20 dias corridos para ajustar o valor do seguro ou encerrar o contrato. Tudo às claras, mantendo o acordo justo para todo mundo. E chegamos na seção 4, próximos passos e direitos. Basicamente, como agir se a coisa apertar. A regra de ouro para resolver qualquer dor de cabeça agora é ter a nova lei de seguros e o Código de Defesa do Consumidor sempre debaixo do braço. Mas preste atenção na dica dos especialistas. Antes de sair entrando com o processo judicial, o primeiro passo deve ser sempre registrar uma reclamação formal lá no site consumidor.gov.br. Tentar essa mediação pelos canais oficiais costuma ser o atalho mais rápido e eficiente para destrancar o diálogo e resolver a burocracia, sem precisar parar num tribunal. É exatamente por isso que espalhe essa notícia para amigos e familiares, porque a informação é, na verdade, um ato de proteção. Ninguém mais precisa ficar refém de práticas abusivas que agora são estritamente proibidas por lei. E o recado principal de hoje é super direto. Se você teve um sinistro, ou se a seguradora começar a criar dificuldade, procura um advogado de confiança imediatamente. Ter a lei certa do nosso lado é o que garante o acesso à cobertura sem estresse. O que nos deixa com uma provocação final bem interessante. Será que as apólices que estão guardadas lá na gaveta hoje refletem de verdade toda essa segurança da nova lei? Agora que a gente sabe que o cancelamento surpresa acabou, que as renovações ficaram mais justas e que a transparência dita as regras do jogo, vale muito a pena dar uma olhada e questionar se os contratos atuais estão alinhados a esse novo padrão legal. Revisar os termos e garantir que aquele cadeado de proteção da família esteja forte e atualizado é sempre a melhor estratégia para dormir em paz. Um grande abraço para acompanhar essa nossa explicação de hoje e até a próxima. E aí?